E eu fiquei enormemente surpreso quando o ministro da Fazenda, que era o ministro Delfim Neto, que era um verdadeiro czar da economia naquela época, perguntou o nome da empresa, né? E aí eu tirei um papelzinho do bolso que um amigo tinha me dado, e onde estava o nome da empresa, Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, né? Uma sigla. A gente continua aqui o nosso bate-papo, muito agradável, com o senhor Osiris Silva, fundador da Embraer, uma das referências mundiais no setor de aviação. Como é que foi o início da Embraer? Bem, aí, graduado, né, eu comecei a compreender melhor o que tinha acontecido desde Santos Dumont até aquela época. Nós já estávamos praticamente há 60 anos depois do voo do Santos Dumont e ainda não tínhamos uma industrialização de aviões no Brasil. Mas tinha havido muitos pioneiros de valor, pessoas reconhecidas que fizeram esforços muito grandes, e eu comecei a estudar a história de cada um. E falei, puxa, deve ter um denominador comum de por que eles não tiveram sucesso, né? Porque eles fizeram aviões realmente muito bons. E aí, realmente, o que me veio na cabeça foi que eles estavam fazendo aviões semelhantes ao que os maiores concorrentes mundiais, fabricantes mundiais, estavam fazendo. Então me veio a ideia de que se a gente fizesse um avião semelhante ao que os franceses, os americanos que dominavam o mercado mundial estavam fazendo, que eu não teria sucesso, porque as dificuldades de investir no Brasil são muito maiores ainda hoje do que a França e Estados Unidos. E foi nesse momento que eu comecei a buscar um avião diferente. Um avião que não estivesse no programa de qualquer empresa americana ou francesa. E foi aí que realmente, depois de algum tempo de reflexão e mesmo de trabalho executado, nós estamos fazendo um relatório sobre segurança de voo no Brasil. Tive acesso ao tráfego aéreo no Brasil e, com uma surpresa enorme, eram 2 horas da manhã de uma madrugada, eu estava terminando um relatório meio apressado, quando eu vi algumas estatísticas que me surpreenderam, indicando que em 1957, usando aviões remanescentes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 400 cidades brasileiras atendidas por transporte aéreo, um transporte aéreo nos seus aeroportos. E em 1965, quando eu estava fazendo esse trabalho, nós tínhamos apenas 45 cidades. Isso aí podia passar desapercebido para qualquer pessoa, mas eu fiquei preso nisso aí, fiz a pergunta incisiva, né? Por que isso está acontecendo? E ficou claro para mim, porque todos os fabricantes mundiais se voltaram para o motor a jato, recém-inventado, que aumentava a velocidade dos aviões, quer dizer, começou a dominar as preferências dos passageiros. Os aviões a hélices que podiam pousar nos aeroportos curtos foram abandonados, e o jato, precisando de aeroportos mais equipados, não podiam voltar para essas pequenas cidades que tinham o transporte aéreo bastante disseminado. E foi aí que comecei a olhar nas publicações internacionais, não só eu, nessa altura já tínhamos uns 3 ou 4 colegas, também graduados pelo ITA, nós começamos a procurar nos catálogos internacionais, não tinha ninguém pensando nesses aviões. Tivemos uma sorte relativamente grande, o presidente da Cessna, visitando o Brasil, tinha comentado com o presidente da República que um projeto desse tipo seria uma estupidez. Nós ficamos muito contentes com essa colocação do presidente da Cessna, porque nós pensamos, se nós tivermos sucesso, ele não vai ser nosso concorrente, né? Quer dizer, então foi uma forma de afastar o concorrente. Foi aí que nós começamos a colocar os pequenos tijolos para a invenção do transporte aéreo regional, que hoje é um sucesso mundial, né? E fazer um avião adequado que permitisse que essas cidades que tinham perdido o tráfego aéreo não só os recuperassem, como outras cidades pudessem ser colocadas. Porque a pergunta típica era, será que no futuro as cidades menores não vão ter transporte aéreo? E a resposta óbvia, claro que vão. Mas com que avião? E ninguém estava fazendo um avião desse tipo porque não acreditava ser possível fazer um avião pequeno
com custos operacionais que pudesse competir com os aviões grandes. Mas nós vimos nisso um nicho de mercado que poderia ser aproveitado, quem sabe aí nós podíamos ter sucesso. Foi então que nós criamos um avião, mas como a nossa credibilidade era pequena, nós tivemos que demonstrar o conceito. E aí o CTA fez um belo trabalho, porque nós começamos a fazer no CTA, o Centro de Pesquisa da Força Aérea Brasileira, de fazer um protótipo para demonstrar o conceito. E para surpresa generalizada, o nosso protótipo voou no dia 22 de outubro de 1968. Até uma senhora que estava assistindo o primeiro voo, 6h15 da manhã, nós queríamos fazer em segredo, mas não conseguíamos fazer em segredo. Ela bateu no meu braço quando o avião decolou e falou, mas precisava ser tão feio? Ela não sabia que o avião tinha sido feito da forma mais precária possível. As nossas instalações industriais eram muito pobres. E foi aí que nós fixamos a ideia. Quer dizer, então agora que nós temos um demonstrador do conceito, vamos pensar em como fabricá-los. E a fabricação dependia de estruturas industriais que nós não podíamos usar o CTA, que era uma unidade de pesquisa da Força Aérea. E foi aí que nós tentamos convencer os fabricantes de aviões, que infelizmente eles estavam mal capitalizados, eles não conseguiam imaginar um projeto desse, sobretudo o nosso, que nós sabíamos que tínhamos que fazer um produto internacional, porque somente a demanda brasileira não seria suficiente para justificar todas as tecnologias, todas as equipes técnicas que precisam se mobilizar para que se fabrique um avião. E foi aí que nós tentamos de várias maneiras. Nós não queríamos que a companhia fosse controlada por capitais estrangeiros, não por uma ojeriza qualquer, mas é que os estrangeiros jamais fabricariam o nosso avião. E nós queríamos ter a propriedade intelectual e a marca brasileira. E foi aí que nós vimos que não tínhamos alternativa. Não conseguimos fazer uma empresa nova, quem estava operando não queria fazer, a alternativa de capitalização estrangeira nós não aceitávamos por essa razão que nós achávamos que era absolutamente fundamental. Ficamos num mato sem cachorro, né? Quer dizer, nós não sabíamos o que fazer. Então passamos a viver, a tentar continuar motivando o nosso pessoal, trabalhando num segundo protótipo. Tentamos arranjar uma solução. A solução veio quando o governo fez um decreto regularizando a criação de sociedade de economia mista do tipo da Petrobras. Propusemos ao governo, o governo rejeitou, dizendo que o governo não faz avião. Quem faz avião é o setor privado, mas nós não tínhamos conseguido, né? E foi aí que nós continuamos trabalhando, até que de repente, num domingo, 7h30 da manhã, não sei porquê, eu até hoje não consigo responder essa pergunta, nós estávamos trabalhando, quando o operador da torre de controle de São José, onde nós estávamos, disse que o presidente da República estava indo para Guaratinguetá, que é uma cidade bem próxima de São José, para uma solenidade, e que o avião não pôde pousar porque tinha nevoeiro no aeroporto. Eu muitas vezes digo que o Zico que botou o nevoeiro lá, e o avião do presidente foi desviado para São José dos Campos, e o operador da torre falou, olha, todas as autoridades da cidade foram a Guaratinguetá, que era muito próximo de São José, ou ainda é, e para receber o presidente, e perguntou se eu podia receber o presidente, que ele não estava encontrando ninguém para receber o presidente. E foi aí que, a toda velocidade que eu pude, comecei a preparar a maior lavagem cerebral da minha vida para convencer o presidente a mudar a política do governo e autorizar a criação de uma sociedade de economia mista tipo Petrobras, para que nós pudéssemos ter um ponto de partida. Na conversa com o presidente, que no começo ele estava muito aborrecido, porque estava atrasado na reunião, lá na cerimônia de Guaratinguetá, mas à medida que eu fui progredindo na lavagem cerebral, ele começou a se interessar, a fazer perguntas interessantes, e ao final ele disse, vamos pensar no assunto. E foi embora, né, o campo de Guará abriu, ele foi embora, e realmente
em junho, 26 de junho de 1969, fazia 6 meses que o nosso avião tinha voado. Ele convocou uma reunião com os ministros lá em Brasília e me chamou para fazer uma apresentação do programa. Nesse período eu tinha preparado já um business plan de como que ela funcionaria e qual mercado queria atingir, porque afinal aqueles dados básicos para que pudessem entusiasmar as pessoas. E eu fiquei enormemente surpreso quando o ministro da Fazenda, que era o ministro Delfim Neto, que era um verdadeiro czar da economia naquela época, perguntou o nome da empresa, né? E aí eu tirei um papelzinho do bolso que um amigo tinha me dado, e onde estava o nome da empresa, Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, né? Uma sigla formada como Empresa Brasileira de Aeronáutica. E aí foi aprovado e acabou depois a aprovação final com uma lei de agosto, 19 de agosto de 1969. A lei foi aprovada, eu fui indicado como primeiro presidente dessa companhia, depois de toda a burocracia, no dia 2 de janeiro de 1970, eu sentei na minha pequena mesa, numa salinha relativamente pequena, como presidente de uma empresa que estava partindo do zero, absolutamente do zero. Aí a Força Aérea nos ajudou bastante, porque encomendou 80 dos nossos bandeirantes, né, que nós já tínhamos o nome do avião que nós fizemos voar lá no centro técnico, passou a ser Bandeirantes. Encomendou 80 aviões, fez um bom pré-pagamento para nós. Posteriormente a FAB precisou de um avião a jato com os italianos, que estava para comprar dos italianos. Nós propusemos e a FAB aceitou de comprar o avião da própria Embraer, e a Embraer que fez o contrato com a empresa italiana. Então, portanto, conseguimos uma assistência técnica excepcional. E os italianos são fáceis de emigrar, né? Muitos italianos ficaram em São José dos Campos, casaram com as meninas de São José e ficamos com assistência técnica permanente lá em São José dos Campos e demos um salto para frente. A gente continua ouvindo essa história na continuação dessa entrevista. Não perca. Luciene Miranda para a Educascope TV.